Eu me chamo Laurivo Irineu Schlesser Filho, tenho 35 anos e eu vou contar o testemunho, como é que eu conheci Jesus, como é que eu conheci o pastor Joel. No ano de 95, tinha muitos amigos e nós saía para as festas, para as boates, trabalhava durante o dia e se divertia de noite. E eu tinha um amigo com o nome dele Márcio Xavier, o nome dele. E devido a muitos problemas que eu tive na infância, o meu pai foi embora quando eu tinha 1 ano, eu acabei conhecendo ele anos depois. Eu não tinha muita união com a minha família. Eu acabei, dos 13 até próximo aos 16 anos, me tornando um dependente químico. E eu era usuário de cola fórmica, eu trabalhava numa empresa de móveis, então eu tinha acesso fácil à droga. E com o passar do tempo, eu sem perceber, quando a gente não tem Jesus, o diabo ele pega e vai destruindo a vida da pessoa. Porque a gente tem que entender que o jovem, ele está entrando num processo de se associar à sociedade. E dentro dessa faixa etária de idade está sendo formado o caráter da gente. E o diabo acabou querendo destruir o meu caráter. Eu tive que parar de estudar, durante um bom tempo. Eu não conseguia memorizar boa parte das coisas que eu aprendia na escola. Afetou os neurônios, na verdade. Isso é comprovado pela medicina. A cola, o efeito colateral dela é isso. E outra coisa que a cola do sapateiro faz com que as pessoas que moram na rua usem para ficar com o corpo aquecido. Só que na verdade é um calor falso, porque elas acabam morrendo de frio, de hipotermia. E naquela época um amigo meu, a família dele já frequentava as reuniões da igreja, me convidou na semana da Sexta-feira Santa, daquele ano de 1995, para ir na igreja. Daí eu fiquei pensando, puxa vida, eu sou católico. Daí ele disse, mas lá o pastor não dá bola para isso. O importante é que tu vá lá e resolva o teu problema. E eu queria ir lá para resolver outro problema, que eu brigava muito com a minha mãe. E aí, sempre revoltado, mas acabei descobrindo que o que eu precisava mesmo melhorar era a minha saúde. Eu estava com a saúde assim, nada. E na época, fazendo uma avaliação do estado que eu andava, não tinha mais clínica para fazer um tratamento, eu precisava de um milagre de Deus. Hoje nós estamos no ano de 2014, isso fazem 20 anos ou mais, e não somou nada usando droga. A sociedade discriminava, eu morava bem no centro de Faxinal do Soturno, me dava com toda a burguesia, com as pessoas da alta sociedade, frequentava grupo de jovem católico, então as pessoas começaram a me sacrificar num canto e fui separado. E daí piorou a situação, porque eu usava mais e mais droga. Na porta da minha casa tinha uma sapataria e o filho do cara que vendia calçado, ele me dava cola. Então na verdade eu nunca prejudiquei a sociedade ou a polícia, eu prejudicava a mim mesmo. E eu não era uma pessoa de confiança, eu era um menino de 13 anos passado, e se eu pudesse roubar, eu pegava algo da casa dos meus próprios amigos. Essa era a vida que eu vivia. Daí eu fui nas reuniões na Sexta-feira Santa e a pastora Mara me atendeu e ela me convidou para fazer uma novena. Aí eu falei para ela a minha situação, ela disse assim, quando tu tiver vontade de usar droga, tu pega e abre a Bíblia e lê um trecho bíblico. E ela escalou algumas pessoas, como a irmã Vilma, nunca me esqueço, sempre eu chegava meio deprimido na igreja, na semana a irmã Vilma me dava um folhetinho da igreja e eu decorava aquilo. E eu acabei sentindo um amor especial por aquilo ali, onde eu descobri mais tarde que era um dom que Deus tinha me dado para orar a palavra. E fui aprendendo as coisas certas. O pastor, inclusive, um dia ele me perguntou o que tu mais gosta de fazer. Eu disse, olha pastor, eu sou pintor e estou querendo aprender essa profissão cada dia mais. E a gente tem um grupinho de dança na escola. Aí o pastor me ensinou passo a passo como conquistar uma sociedade. E com as coisas que ele foi me explicando, eu comecei a entender que se a gente for pessoas educadas, a educação faz com que tu conquiste aquelas pessoas da sociedade. Os italianos é um povo muito difícil de lidar, são muito fechados.
porque eles já vêm da guerra e tal, e lá na quarta colônia, mesmo com o sangue italiano, eu sentia na pele como é que era trabalhar com as pessoas da vila, da favela. Então eu comecei a seguir exatamente o que ele me falava. Aí botando na balança hoje, como é que está a minha vida, eu já tenho uma família, Deus me deu uma esposa, tenho um filho de 4 anos, que é Emanuel, o nome dele, e eu tenho uma empresa de pintura predial, onde eu presto serviço para empresas privadas. Hoje os clientes eles me dão a chave da empresa, a chave da casa, eles saem de manhã e vêm à noite, não falta nada. Entendeu? Deus realmente me transformou numa pessoa de bem. E aquela pessoa que era de desconfiança se tornou confiável. E a mesma coisa que o meu pastor me ensinou, eu procuro passar para os meninos quando me pedem trabalho, porque eu acho justo, o espaço é para todos e o sol é para todos também. E o trabalho de dança ele prosseguiu, a gente conseguiu formar uma companhia e eu sempre tive o sonho de terminar meus estudos, que por causa da droga não pude concluir os estudos. Se eu tivesse terminado meus estudos, hoje eu seria um bom cirurgião plástico, um médico, porque eu sempre amei essa área da medicina. Mas Deus, como é pai, não é padrasto, eu pedi para Deus me dar uma oportunidade. E nessa oportunidade, realizar meu sonho, terminar meus estudos. Eu lembro que uma vez no estudo o pastor disse, se tu puder driblar o tempo e ganhar o tempo e pular por cima, tu ganha tempo para tudo. E eu disse para Deus que eu queria uma oportunidade de fazer um curso fora do Brasil, porque era só assim, eu já estou com 35 anos, mais 4 anos e meio uma faculdade para terminar um curso. Daí eu fiz um propósito com Deus e Deus abriu uma porta atrás da outra, sempre obedecendo os pastores para a coisa dar certo. E Deus me deu uma bolsa em Los Angeles, estou me preparando para a viagem. E é que nem o pastor disse, Deus dá bem se tu tem que honrar o nome de Jesus. E eu já disse para Deus, eu estou à disposição de Deus para honrar a Deus. E a minha vida hoje é essa vida que eu levo, uma vida bem sucedida, de bem com os meus pastores, de bem com a igreja, né? Faço vigília, sou uma pessoa saudável, faço check-up uma vez por ano, então nunca tem dado nada nos exames, está tudo sempre ok. Eu não tenho do que me queixar assim. Eu vejo alguns amigos da minha época que não querem compromisso com Deus, estão com problema de pressão alta, estão com problema de coração. Isso tudo era para mim ter. Então eu só tenho que agradecer a Deus, né? Hoje eu volto para a Faxinal do Soturno e as pessoas não me tratam como uma pessoa qualquer mais. Eu inclusive tenho visitado a quarta colônia lá e conversado com os italianos na época, e eles me tratam como se fosse uma... Eu não sei explicar direito, eu sei que eles me tratam assim com respeito, sabe? Não me tratam mais que como a gente trata um drogado, assim, um maconheiro, como uma coisa qualquer, como um pedaço de lixo. E isso tudo é fruto do esforço do nosso pastor. Tem o ditado sempre diz, Deus é pai, não é padrasto. E o pastor me adotou para nenhum filho. Me levou para dentro da casa dele, sabe? Me colocou junto com a família dele. Muitas vezes, até o que os filhos comem, a gente come, né? Onde ele levava os filhos dele para passear, eu ia junto, né? A Gabriela, o Júnior, o Thiago, né? Se tornaram família para mim, e isso eu aprendi a valorizar muito. Então, em casa eu procuro passar os mesmos princípios que ele passava, eu passo para o meu filho, apesar que meu filho tem 4 anos, mas de manhã eu levanto e digo, filho, o amiguinho Jesus, tu já deu bom dia para ele hoje? Aí ele responde para mim, sim. E aí eu digo, abre a Bíblia, vamos ler, porque é uma forma de incentivar a criança. Ele precisa começar a formar o caráter dele, e eu sou responsável por isso, até ele atingir a maioridade. Então eu queria agradecer a Deus pelas oportunidades. E eu entendo que a palavra de Deus tem que ser levada nos 4 cantos do planeta. Se Deus me abrir uma porta, o país que for, para mim melhorar o que eu já faço como profissional, eu vou fazer, mas eu sei que eu vou ter que ter o compromisso de honrar o nome de Jesus, honrar os meus pastores. E a forma mais justa que eu acho, eu até publiquei na minha página do Facebook para os meus amigos,
o maior currículo que eu conheço de um ser humano não é o peso do currículo e a moral dele que fica na sociedade, mas é a simplicidade que ele tem que manter. Porque se Deus resolver simplesmente dar um soprão, tudo termina em nada. Então nós somos seres humanos e dependemos de Deus para tudo, para acordar, para respirar, para bocejar, né? Então eu queria agradecer a Deus pelo pastor, pela pastora, pelo que eles têm investido em mim, investem até hoje. E a gente está aqui para aprender, né? A igreja, a Casa de Deus, é uma oficina que conserta carros estragados, que chegam tortos. A gente chega de tudo que é jeito, de um jeito errado de conversar, de um jeito errado de olhar para os amigos, né? Cheio de malícia, cheio de segunda intenção. Isso vem da rua e a gente estranha quando vê que tudo tem um jeito organizado para acontecer, porque Deus é muito organizado. Eu queria agradecer a Deus pelo pastor Joel, que para mim sempre vai ser meu pai, né? A pastora sempre vai ser a minha mãe, e o que eles têm ensinado, eu tenho procurado manter de pé. Aonde eu vou, eu sempre peço para Deus me dar muita graça de falar deles, de falar da pessoa deles para os profissionais que a gente tem se qualificado. Nos cursos de pintura, eu falo para os técnicos de pintor como é que é o trabalho dentro da igreja, com os drogados. Falo para os professores estrangeiros nos eventos de dança que vêm dar qualificação para a gente. Como agora a gente teve 3 cursos que a gente fez com o Fly, que é coreógrafo da Globo. A primeira oportunidade eu dei um DVD do pastor para ele. A segunda oportunidade ele já me chamou de amigo. A terceira oportunidade já me chamou: e aí, meu irmão, vem cá, como é que está o trabalho lá? Então a gente acaba entendendo que Deus quer que a gente seja um instrumento. Então é um ciclo que a gente vem de uma vida errada, Deus coloca os pastores para ajudar a gente a ser consertado, e depois a gente vai buscar outros, e é dessa forma. Então eu queria agradecer a Deus. Estou muito feliz com tudo que eu tenho, com tudo que Deus está me dando, com tudo que Deus vai me dar. Eu deito de noite quando chego na minha casa, e eu sei que eu estou deitando em paz, que eu vou acordar porque o dia de amanhã pertence para Deus. A Bíblia bem clara em falar que enquanto a gente dorme, o nosso pão é Deus quem prepara. E era isso. E agradecer a Deus e desejar um feliz aniversário para o nosso pastor hoje. Amém.